maionese, caldos, molhos. Como continuar crescendo quando você já lidera algumas das maiores categorias da indústria de alimentos? E como a inteligência artificial, canetas emagrecedoras e um consumidor cada vez mais preocupado com a saúde estão mudando esse mercado? Hoje no De Frente com o CEO vamos conversar com Rodrigo Vicentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil. E viemos até a sede da Unilever Brasil em São Paulo para conversar com o Vicentini sobre carreira. Ele que já foi estagiário e hoje é CEO. E também sobre a expectativa desse negócio bilionário. Fica com a gente. O De Frente com o CEO começa agora. Vicentini, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Obrigado, Laiane, um prazer e obrigado pelo convite. Muito obrigada por nos receber aqui na sede da Unilever Brasil em São Paulo. E para começar a nossa entrevista, vamos começar falando da sua carreira? Vamos. Quem é Vicentini antes dessa cadeira de CEO? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua origem, onde você nasceu, com quem você foi criado e qual foi a sua primeira oportunidade de trabalho. Vamos lá. Bom, nasci em São Paulo, criado quase a vida inteira aqui em São Paulo. Sou filho de família bem italiana, meu pai e minha mãe. Veio na barriga e cresci, na verdade, em negócios bem familiares. Meu primeiro emprego foi na padaria do meu avô. E aí aprendi já um pouco sobre alimento. Acho que a paixão de comércio e negócio começou por ali. Mesmo que eu não soubesse, começou na padaria do meu avô lá em Santana. E vivi a vida inteira em Santana, na Zona Norte, até fazer engenharia de produção e desde então estagiário aqui da Unilever. Muito bom, mas por que engenharia de produção? Sua família, por acaso, te incentivou a ir para essa área mais de exatas? Um pouco, sempre fui pro lado mais de negócio, administração ou engenharia. Sempre gostei de matemática, essa foi o porquê, matemática. Na época, meus pais tinham alguns temas financeiros, negócio que quebrou e tudo mais, e por isso eu acabei indo para a USP fazer engenharia e tentar fazer uma carreira mais de empresa, menos de empreendedorismo. Muito bom. E você entrou aqui como estagiário e hoje é CEO da área de alimentos, né? O que te fez ficar tanto tempo na companhia? São 20 anos. 23 anos de Unilever. Acho que o primeiro fator, que acho que é o mais importante, acho que é alinhamento de valores. Uma empresa que tem valores muito fortes, respeito aos profissionais, às pessoas, ao desenvolvimento de talentos e dar chance para as pessoas crescerem. E tem outros fatores que morei em outros países, conheci outras categorias, diversas categorias, então são várias empresas na mesma empresa. Isso me fez aprender muito e conhecer diversas áreas. Trabalhei em engenharia, trabalhei em planejamento, trabalhei em supply chain, trabalhei em vendas, até chegar aqui. Então, passei por muitas áreas. Muito bom. Fazia parte do seu plano ser CEO? Você imaginava um dia ser CEO? Bem no começo, não. Minha carreira no começo era muito mais focada em operações. Então, minha grande sonho era ser um líder de supply chain, liderar a operação nesse sentido. Fui me descobrindo ao longo da carreira, até sim falar que eu quero é liderar negócios. Como aconteceu o convite para você ser CEO? Em que momento você estava ali da sua carreira? Foi quando a Unilever comprou a Mãe Terra. Foi a grande mudança na minha carreira. O CEO da Unilever do Brasil era o Fernando Fernandes, o CEO global da Unilever. E ele me chamou para fazer essa integração, essa aquisição. E foi ali que eu entendi que o que eu gostava de fazer mesmo era liderar pessoas e negócio. E minha carreira começou a mudar nesse momento. Nessa aquisição, que é uma marca está com a gente até hoje, desde 2018, uma marca linda, e conseguir integrar uma marca tão bonita com a Unilever me despertou várias coisas. Isso aconteceu em 2022, né? Quando você se tornou CEO? Sim, o CEO, sim, em 2022. E a sua rotina mudou muito desde então? Como é a sua rotina de CEO aqui na sede em São Paulo? Não, mudou completamente, de olhar mais a estratégia, olhar as pessoas, olhar muito para fora, olhar consumidor. Acho que grande parte do nosso trabalho como um líder é olhar para fora e menos para dentro. Acho que essa foi a grande mudança que eu tive, de olhar cada vez mais para fora e menos para dentro. Muito bom. E desde 2022 até agora, qual foi o seu maior desafio como CEO? Acho que o maior desafio, e continua sendo, acho que o desafio de grandes líderes, que é, primeiro, ter esse olhar externo, e o meu desafio na época era fazer essa empresa de alimentos que lidera vários mercados se manter atual e conectada com os nossos consumidores e com todas as gerações de consumidores, não só com aquele que já era fiel, com os mais jovens, transformação enorme que a rede social tem trazido para as nossas marcas e para o consumo. Esse olhar externo é o que realmente transformou e fez a gente crescer. Alimentos dobrou de tamanho nesses últimos 4 anos e através da conexão com consumidores isso foi
realmente impactante, liderada por Hellmann's, mas não só Hellmann's, Maizena, Knorr e Mãe Terra, mas também liderar uma equipe que a gente fala que é end-to-end, né? Então, desde a equipe de vendas até os marqueteiros, né? Fazer essa equipe trabalhar de uma maneira unida e todo mundo alinhado também é um desafio importante para a gente. Muito bom. Sentini, antes da gente ir para a área de negócios, para a gente falar um pouquinho de negócio, para fechar essa parte de carreira, quais foram as soft skills que te ajudaram a chegar até esse cargo de CEO? Para mim, acho que a parte mais importante é como você tira o melhor das pessoas no dia a dia delas. Todo mundo tem um talento e montar essa equipe que você tira o melhor dela, acho que é o trabalho que um CEO tem que ter no soft skill que você me perguntou. Muito bom, mas no seu caso, qual foi assim, o seu soft skill, qual foi o seu melhor que te diferenciou para essa cadeira? Eu acho que é ser uma pessoa mais genuína. É trazer um pouco de verdade, transparência, ser genuíno. O Grupo Global faturou 50,5 bilhões de euros no último ano, né? O quão importante é o setor de alimentos, ainda mais no Brasil, para esse grupo? Alimentos mundialmente, acho que as divisões são 4 divisões mundialmente: limpeza, bem-estar, perfumaria e alimentos. Tem participações similares, alimentos tem 26% de participação no negócio. O Brasil é super relevante. Hellmann's, por exemplo, é o segundo maior mercado de Hellmann's no mundo e tem sido um motor de crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, sim, Brasil é uma operação importantíssima para o mundo e Hellmann's é um motor enorme de crescimento. A gente dobrou de tamanho aqui no Brasil, Hellmann's mais que dobrou de tamanho nos últimos 3, 4 anos. Então, sim, é super relevante. Bom, mas considerando todas as categorias, o Brasil está em qual posição global? Hoje o Brasil tem entre as 3 maiores operações da Unilever no mundo. Considerando o segmento de alimentos, né? A Unilever não, inteira. Para a parte de alimentos, a gente está entre as 5 maiores operações de alimentos no mundo. Muito bom. Mas vocês estão em transformação. Está acontecendo muitos movimentos nesse setor de alimentos na Unilever, né? A Magnum, por exemplo, não pertence mais à Unilever. Tem a questão também que vocês fizeram a fusão com a McCormick, que é uma gigante americana. Por que esse movimento agora? E, por acaso, vai tirar o foco dos alimentos na Unilever? Já foi anunciado a fusão. Isso deve acontecer no segundo trimestre do ano que vem. Então, essa primeira vai rolar acontecer uma separação da Unilever Alimentos da Unilever e, posteriormente, uma fusão com a McCormick. Já tem uma votação para acontecer nos Estados Unidos dos acionistas da McCormick. Então, tem todo um procedimento legal, aprovação de CADES no mundo inteiro. Então, tem toda essa parte. E o objetivo estratégico por trás é dar mais foco ainda. Então a Unilever vai estar muito mais focada em limpeza, perfumaria e cuidados pessoais. E a Unilever continua sendo acionista da nova McCormick, né, da Unilever Alimentos com a McCormick. 2/3 das ações pertencem aos shareholders da Unilever e 1/3 da McCormick, para dar ainda mais foco. Então a gente vem se especializando nos últimos anos, quando teve a quebra em divisões foi para focar. E agora, com a separação, assim como o Magnum que você citou, é para focar ainda mais, ter muito mais recurso, mais investimento e mais inovação. Estamos falando de uma empresa que vai ser criada no valor de 44,8 bilhões, o valor de mercado, né? Vai ser a 5ª maior do mundo, é isso? Essa é a 5ª maior empresa de alimentos do mundo, com faturamento estimado em 20 bi de dólares, então uma gigante, muito focada em sabores. Esse é um pouco que a gente já vem fazendo aqui na Unilever e vai se unir a McCormick para focar ainda mais em sabores. Todas as linhas da Unilever vão continuar? Sim. Todas. E o que vai mudar em questão de gestão, em questão de estrutura? Vai ter uma equipe aqui no Brasil também? Qual a expectativa? Está sendo discutido isso, obviamente, pela McCormick, que é a empresa que está fazendo a fusão com a gente. Palavras do CEO da McCormick, que é o Brendan Foley, um americano, que já está anunciado como CEO da nova empresa. O Brasil é um país muito relevante e importante para essa nova empresa. Ele já citou algumas vezes o Brasil como uma área foco e com certeza a gente vai continuar focado aqui, crescendo muito e utilizando nossas fábricas, as equipes e a expertise que esse time aqui tem. E vem crescendo à frente do mercado ano após ano. Muito bom. E falando ainda em movimento, investimento, a gente não pode deixar de falar em tecnologia, né? Até porque globalmente a Unilever investiu 836 milhões de euros em P&D. Qual a expectativa para esse ano e o quanto desse valor impactou a operação no Brasil? A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem uma área de P&D em Valinhos, da Unilever e de alimentos. E acho que é um orgulho muito grande nosso aqui no Brasil, que as inovações que a gente fez recentes em sabores,
Hellmann's Churrasco, Hellmann's Supreme, todas elas foram feitas no Brasil. Desenvolvidas a partir de profissionais e expertises aqui brasileiras e algumas até para o mundo, que são sucessos que foram criados no Brasil, então tem muito investimento e tem mais algumas acontecendo agora. Hellmann's molho para hambúrguer, Hellmann's para chuchá e mais algumas para vir ao longo do ano. Então, pesquisa e desenvolvimento é importantíssimo e inovação é motor de crescimento para a gente aqui no Brasil. Muito bom. Falando em inovação, qual foi as últimas inovações que mais surpreenderam vocês em vendas? A linha Supreme, que Hellmann's Supreme é uma que a gente apostou ano passado, começou com ketchup e é uma linha sem conservantes, e a gente estendeu ela para barbecue, para mostarda, e ela vem crescendo em ritmos de muitos dígitos nos últimos meses e vem surpreendendo mês após mês, e vem ganhando participação de mercado todos os meses. Bom, e falando ainda de investimento, vocês estavam presentes na Copa do Mundo esse ano. Conta pra gente o quanto esse evento impactou o negócio. A Unilever estava muito presente com a linha de personal care, Rexona, Clear. Alimentos, a gente teve presente como patrocinador da Casa Cazé TV. Esse foi o momento que Hellmann's entrou na Copa do Mundo e a gente levou parceiros para a Casa Cazé. Então a gente agora também uniu a parte de Food Solutions, de Food Service, que é o nosso B2B, com a parte de consumidor e levou 3 hamburguerias para o pessoal provar hambúrgueres com os nossos molhos. E através de experiências de marca, comer, você se conecta muito mais com a marca, né? E a Copa do Mundo traz isso, né? Esse momento de união, de conexão e de muita alimentação. Bom, mas tem uma ideia de quanto a Copa ajudou em vendas? A gente deve ter crescido acima de duplo dígito por causa da Copa. Então, acima de 10% vem um crescimento pela Copa do Mundo. Só nesses 2 meses ainda. ali, né? Isso. A gente está medindo ainda os resultados. Teve lançamento para a Copa, uma coisa importante de consumo, que foi molho para chuchá. Agora está em casa, a gente fez uma parceria com a Pepsi, né, com Tostitos. Agora você chama os amigos, assiste o jogo, compartilha a refeição e você faz o seu chuchá, o seu molho lá. Esse é um lançamento que está gerando o dobro do que a gente tinha previsto. E o momento de Copa foi bem pensado para ele. Há possibilidade de aquisições, de novas aquisições depois da Mãe Terra? O foco agora está na separação e fusão. É difícil falar em novas aquisições nesse exato momento, que a gente sim pode falar, que a gente não vai parar de inovar e trazer lançamento pensando em tendências, em consumidor, em trazer novidades para esse consumidor que está ansioso por isso. Então, aquisições é difícil falar agora, pelo movimento que a gente está tendo agora, mas não vai parar de ter investimento e não vai parar de ter inovação. Tá bom. Então, falando de inovação, você pode compartilhar alguma novidade da Unilever para esse ano? A gente acabou de lançar o molho para burger que a gente ama. Então, Hellmann's tem expandido, que era uma marca muito antigamente focada em maionese, expandiu para condimentos e agora indo para molhos, que é uma categoria que cresce muito no Brasil e Hellmann's quer impulsionar o crescimento. Molho para hambúrguer já está nas gôndolas e mês que vem a gente entra com ketchup zero. Esse é até o próximo ponto que eu queria ver com você, Vicentino, até porque o hábito de consumo está mudando, né? E muito rápido. As pessoas estão buscando cada vez mais saúde, mais práticas que envolvem saúde. Como é que vocês estão inovando nessa parte? O consumo e o hábito alimentar vem, sim, se alterando, né? As pessoas buscam muito sabor, mas buscam praticidade e buscam alimentos mais saudáveis. Hellmann's tem uma maionese light que cresce 50%, 60% ao ano, por ser uma maionese menos calórica no final do dia. O consumidor busca menos ou mais. A gente entra agora na categoria zero também. Então, Hellmann's está sempre pensando em como inovar e atingir esse consumidor que busca ou um pouco mais de saudabilidade, mas uma coisa que ele nunca deixa de buscar, que é o que Hellmann's traz, sabor. Hellmann's Saborizadas cresce e multiplicou o crescimento por 10 nos últimos 3 anos. Cresceu 10 vezes o volume e o valor dessa categoria. Mas vem cá, vocês têm um desafio também com as canetas emagrecedoras agora, né? Com essa nova onda. Como é que você vê o mercado, sei lá, nos próximos anos, no médio prazo, com as canetas emagrecedoras no mercado? Vocês acreditam que pode perder espaço ou não? Vocês realmente estão apostando na inovação para manter esse share? A gente tem um olhar muito externo, para entender o comportamento do consumidor, que sim, vem mudando, não tem como, mas aquilo que a gente percebe, a busca pelo sabor, a busca por esse prazer, ele não muda. Então a pessoa muda as porções, tem muito estudo sobre as porções reduzindo, mas quando ela come, ela quer comer com prazer e sabor. Isso é o que Hellmann's, o que Knorr traz quando você tempera com Knorr, uma comida caseira de arisco, mesmo uma em terra com comida mais saudável. Sabor
nunca vai deixar de existir e isso a gente vê que as pessoas seguem buscando cada vez mais. Mas ainda falando de desafios, eu elenquei aqui, eu não sei se são todos esses, daí você pode me falar. Qual vai ser o maior desafio para a Unilever nos próximos anos? Inflação, mudança de hábitos alimentares, canetas emagrecedoras ou marcas próprias? Você primeiro listou muitos bons que estão muito relacionados, acho que eles são bem interdependentes. A inflação no Brasil sempre esteve e pode subir um pouco, baixar um pouco, mas é uma coisa presente no dia a dia do brasileiro, ainda existe muito. As canetas a gente sabe que vai continuar e acho que para o futuro é o que mais vai impactar o consumo, mas eu acho que está bem interligado esses fatores, mas se fosse te falar as canetas é o que está mudando bastante o hábito e é o que vai mudar o hábito para frente. E sobre a expectativa para esse ano, que é um ano de eleição, quanto que a Unilever Brasil deve crescer na área de alimentos? Alimentos vem crescendo a duplo dígito já há 3, 4 anos e esse ano vai crescer bem perto desse último crescimento que vem sendo forte para a gente. Mas tem alguma linha que vai ser o core? Hellmann's é o nosso carro-chefe, que é o que puxa o crescimento duplo dígito há muitos anos, dobrou de tamanho nos últimos 3, 4 anos e a linha inteira de condimentos ligadas a Hellmann's. Então, maionese é o carro-chefe, mas a gente cresce a duplo dígito bem alto, ketchup, mostarda, barbecue e agora os molhos que a gente acabou de lançar. Você falou do Ketchup Zero, que é a inovação de vocês para esse ano. Onde ele vai ser produzido? Então, a gente tem 2 fábricas de alimentos. A nossa principal fábrica fica em Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde produz Hellmann's, toda a linha Hellmann's, Knorr, Arisco e Mãe Terra. E a gente tem Garanhuns, onde a gente produz maisena e cremogema. Então toda a linha mais focada em amido de milho fica lá no Nordeste. A gente chega a exportar para algum país os produtos que a gente fabrica aqui? Algumas coisas, poucas para o Chile e para a Argentina desde Pouso Alegre. Boa, linha Knorr principalmente. Interessante. E alguma coisa de Hellmann's vai para o Chile também. Legal. E sobre IA? É algo que eu sempre pergunto para os seus, porque sempre vem uma novidade aí, né? O quanto que vocês estão investindo em IA e o quanto que ela está mudando os negócios? A Unilever tem um grande investimento em IA, tem parceria com Copilot, com Google. A gente usa muito nas fábricas, então se pegar o Pouso Alegre, uma fábrica que já tem 12 a 13 agentes conectados na fábrica. A gente tem, por exemplo, a nossa parte de processos à escura, não tem nem, é tudo automatizado com leituras de sensores de inteligência artificial que vão alimentando e melhorando eficiência, reduzindo desperdício. Uma fábrica que tem quase nada de desperdício, muito ligada à tecnologia, mas também tem toda uma parte de como a gente mede vendas, dá mais ferramenta para os vendedores, é mais rápido para entender hábito de consumo, a gente testa inovação e lança em 3, 4 meses, tudo através de tecnologia e AI. Então a gente está cada vez mais inserindo AI no dia a dia para fazer a vida do funcionário e dos nossos líderes ainda mais fácil. Sustentabilidade é um tema que vocês também estão de olho? Tem alguma meta? A gente sim, trabalha bastante com sustentabilidade. A gente vem evoluindo muito na parte de PCR. O nosso ketchup já é 100% PCR. Maionese trabalha com 60% de PCR. Então a gente vem ampliando o uso de plástico reciclado e reciclável ano após ano. Agora vamos falar um pouco dos eventos que vocês estão investindo, né? Além da Copa, vocês investem também em eventos como o Lola, como o Detal. Qual é a expectativa para esse ano? Hellmann's entrou em eventos e criar conexão com os consumidores, esses momentos emocionais que o consumidor tem contato com a marca e você impacta. A gente teve Copa do Mundo agora com a Casa Casé, teve NBA, teve o Lollapalooza. A gente segue sendo parceiro agora no Bank Park, então todos os shows que lá acontecem em Hellmann's é parceiro, mas o grande momento agora vai ser o Rock in Rio. E tem uma novidade que a gente vai começar a entrar agora, que é o circuito sertanejo. Então Barreto, Jaguariúna, a gente começa a patrocinar também outros festivais. Hellmann's vai estar nos momentos que importam, onde tem festivais, onde tem alimentação e conexão emocional, Hellmann's vai estar presente. E realmente vocês veem uma diferença nas vendas depois desses eventos? Tem impacto? Tem impacto. A gente viu, primeiro, a marca é uma das marcas mais amadas do Brasil, então a gente tem isso através de pesquisa, entre as 10 marcas mais amadas, Hellmann's se tornou uma dessas marcas e é um orgulho enorme para a gente estar lá disputando com outras marcas grandiosas. E sim, a gente viu o impacto de Hellmann's, Knorr, Mãe Terra, mas principalmente Hellmann's crescer muito com os eventos. E acho que o que a gente fez agora, que está diferenciando bastante, é unir tanto nossos parceiros culinários na parte de food service, então hamburguerias. A gente fez uma parceria muito bacana com
A NBA é transmitir jogos em bares, então a gente fez isso agora nessa temporada de NBA. E com o Rock in Rio, mais parceiros terão oportunidade de trabalhar com a gente também. Muito bom. Para a gente fechar esse bloco de negócios, qual a expectativa? Eu sei que é uma empresa que eu sei que você não vai poder abrir tantos números, né? Mas qual a expectativa para esse ano de crescimento, de vendas, considerando que estamos num ano de eleição também? Não, alimentos no Brasil, assim como na América Latina, a gente sempre busca crescimento, a gente não tem um número que a gente possa abrir, mas é crescer um pouco abaixo de duplo dígito. Essa é um pouco a nossa meta, então a gente sempre crescimentos constantes e crescer no mercado e crescer em participação de mercado também. Muito bom. Chegamos no nosso último bloco, que é sobre liderança. E nesse ano teve agora a NR1, que fala muito de saúde mental, né? Como vocês estão trabalhando na saúde mental aqui na Unilever Brasil? A Unilever se preocupa com saúde mental, acho que mesmo antes da NR1, é um valor da empresa, te falei por que me manter na empresa, ter valores solidificados é uma coisa que me une à Unilever, tratar bem as pessoas, respeitar bem o momento de cada um delas, escutá-las, ter canais de escuta, isso é importantíssimo de quando acontecer algo que não estava muito bem planejado, as pessoas têm abertura para falar, mas essa abertura de escutar e falar é a maneira que o Unilever sempre trabalhou. Não é que teve uma mudança, a gente respeitou e respeita os funcionários desde sempre. É um valor muito intrínseco no DNA da empresa. E eu me identifico bastante com esse DNA. Muito bom. E como você cuida da sua saúde física, mental? Você tem algum hobby? Consegue controlar aqui a sua agenda de CEO? Consegue ter um horário para sair? Sim, eu tenho um privilégio de morar muito perto, então eu consigo ir e voltar da minha casa para o escritório. Eu venho quase todos os dias, porque eu estou realmente perto. Eu gosto de estar presente e ver as pessoas. Mas sim, eu pratico muito esporte. Então, academia quase todos os dias, família, meu filho, minha esposa, e eu gosto muito de ir aos cinemas com minha esposa. Acho que é um dos grandes hobbies que eu tenho em família, mas esporte eu e minha esposa a gente pratica quase diariamente. Qual tipo de esporte ali? Academia e corrida. Corrida, tá bom, tá bom. Bom, e falando de liderança, hoje, você que está aí no topo da área de alimentos, que tipo de qualidade um bom líder tem que ter? Tem que ter coragem para arriscar nos momentos certos, acho que tem que ter uma certa habilidade para deixar as pessoas serem quem elas são e desenvolver pessoas. Acho que o líder é aquele que tira o melhor das pessoas e deixa elas realmente brilharem por elas. Acho que esse é um grande papel de um líder, de ser um pouco mais humano e formar bons times. Acho que é isso que tem diferenciado alimentos, não por mim, eu não fiz no final nada sozinho, é um time enorme de pessoas, de mais de 500 pessoas que a gente trabalha entre vendas, marketing e outras áreas, que esse time bem conectado é o que faz alimentos ter o sucesso que tem tido nos últimos anos. Tá bom. E teve algum líder que marcou a sua carreira, que te deu um conselho, que te guia como líder até hoje? O CEO da Unilever, Fernando Fernandes, ele foi nosso CEO aqui no Brasil por 8 anos, trabalhei perto dele na aquisição de uma Interra e quando eu era supply chain. É um cara que me deu muita liberdade para trabalhar, permitir o erro. Acho que permitir o erro é uma qualidade, uma característica importantíssima de um líder e para os seus liderados conseguirem atingir mais. Tem algum conselho que você pode dar para quem está começando agora a carreira como estagiário e pretende um dia chegar a um cargo de liderança? Sim, acho que alguns, mas tem um que eu sempre, em casa, eu converso com minha esposa hoje é psicóloga, e acho que esse lado de ser você mesmo, claro que você busca inspiração em vários líderes, em vários heróis que todo mundo tem pela carreira, mas quando você consegue ser você mesmo, que todo mundo tem as fortalezas e fraquezas, mas só aquilo que você tem dentro de você, você consegue passar adiante e ser um líder. Então acho que ter essa verdade, ser esse líder genuíno é o que faz as pessoas prosperarem na minha visão. Acho que para uma pessoa que está entrando agora, ser ela mesma é um conselho que eu daria. Para fechar, qual legado você quer deixar como CEO? Pergunta difícil, mas tem a parte de alimentos ser esse negócio forte, que cresce e rentabiliza cada vez mais e que tenha deixado líderes cada vez mais fortes para a Unilever e para a futura empresa. Muito bom. Sentini, nosso tempo acabou. Foi ótima a nossa entrevista, foi super leve, obrigada. Obrigado você. Por abrir aqui o escritório da Unilever em São Paulo para nos receber.
Quero aproveitar e desejar muito sucesso para você, para todo o time da Unilever Brasil, para todos esses movimentos que estão acontecendo aí. Sucesso. Obrigado. Tudo de bom, viu? Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!